Gênesis capítulo 8, a gente está no meio do dilúvio, já passaram 150 dias, a gente vai ver como que essa história do dilúvio terminou. Então, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. Então a gente tem uma conta aqui para fazer. Peguei até a caneta aqui para a gente fazer a conta. Choveu 40 dias e 40 noites, certo? As águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. E aqui, ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. Olhando por cima, dá 340 dias. 340 dias de Noé dentro da arca com os animais, hein? Fala, se o Noé não merece a fama que tem. E aqui o Senhor dá uma data. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Então lembra que o Noé, no dia que o Noé entrou, no dia do aniversário dele de 600 anos, 1 mês e 17 dias. Aqui fala que ele saiu no 17º dia do 7º mês. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. Então, do 7º mês até o 10º, mais 3 meses, as águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Sabe, gente, uma vez eu viajei também de navio, vou contar para vocês, e atravessou o Atlântico, veio lá da Europa até o Brasil. E o último país que a gente visitou foi Portugal. E eu tava na minha cabeça, meu Deus, a gente vai atravessar o Atlântico. Meu Deus, a gente vai atravessar o Atlântico. Eu não tenho medo, né, gente? Que a gente não tem medo, a gente tem receio, né? E eu ficava com receio, eu falei, meu Deus do céu, a gente vai atravessar o Atlântico. E era a previsão de 6 dias de navegação para atravessar o Atlântico. Você olha para um lado, você olha para o outro, gente, não tem nada, só tem água, só que é lindo, né? Eu sei, gente, que quando for se aproximando da costa, o navio foi se aproximando da costa do Brasil, eu consegui ver de longe um pico de montanha. É uma sensação assim, tipo, eu consigo nadar até lá, caso aconteça alguma coisa, sabe? Lógico que não ia acontecer nada, graças a Deus, não tinha acontecido nada, navio moderno e tal. Mas assim, eu pensei na minha cabeça, eu falei, olha, já dá para ver uma terra ali, qualquer coisa dá para nadar até lá. Só que o Noé não tinha isso. Ele ficou 300 dias, gente, mais de 300 dias lá dentro, sem pensar em terra. Não tinha Wi-Fi, não tinha bússola. Ele ficou totalmente à mercê da proteção, da vontade do Senhor. Mas enquanto ele estava ali dentro, gente, ele ficou seguro. Né? É o que eu falo, a gente tem que ser como Noé, se manter ali, andando com o Senhor. Enquanto estivermos ali, estaremos seguros. Passados 40 dias, ou seja, depois que começou a aparecer ali o topo das montanhas, passaram 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Então tinha uma janela, mas não podia abrir, não abriu antes. Ficou lá dentro, fechadinho. Não quis ver o que estava acontecendo lá fora. Um juízo muito grande do Senhor, gente. Não foi uma coisa bonita, não. Foi feio, ele não viu. E falou, vou abrir a janela só agora. Esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas.
Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de fora para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Novinha. Deus, tipo assim, ele reformou. Ele estava fazendo nascer árvores novas. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Já começou a aparecer. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Ele falou: agora eu vou ficar por aqui mesmo, já encontrei uma árvore, eu vou fazer um ninho. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé, então, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Vamos fazer a conta? Noé tinha 600 anos, 1 mês e 17 dias quando começou a chover. E aqui, no final, ele já tinha 601 anos. Então foi tipo assim, quase um ano mesmo. 600 anos e 1 mês e 17 dias até 601 anos de vida. E ali ainda se passaram algum tempo. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então foi tipo assim, um período grande de aproximadamente um ano, entre chuva, cai dilúvio e fica a água ali, até que a água começa a baixar, até ficar seco mesmo. Foi mais ou menos o período de um ano. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que, é uma ordem, faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem. Porque tem que começar tudo de novo. Se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Sei que você já deve ter ouvido essa piadinha, né? Quando o pessoal tem mais de 2 filhos, hoje em dia é assim, ter 2 filhos é bom. 3 filhos, nossa, você está fazendo como Jesus, como o Senhor ordenou, né? Está se multiplicando sobre a terra, sejam férteis. Eu tenho um amigo que ele tem 4 filhos e o apelido dele é pai de multidões. Por causa de 4 filhos, gente. Já contei para vocês que a minha bisavó teve 23, né? Ela sim poderia ter esse título. Mas hoje em dia, 3, 4 filhos, já o pessoal já fala multidão, né? E o Senhor realmente ordenou: vão, se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Então Noé saiu da arca com a sua mulher, seus filhos, as mulheres deles, e todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Aconteceu uma multiplicação de espécie lá dentro? Não sei. Quantos casais de animais tinha lá dentro daquela arca? Não sei. Eu sei que tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Aí aqui, gente, a partir do versículo 20, esse finalzinho
do capítulo 8 fala de uma coisa muito interessante que o Noé fez assim que ele saiu da arca. Qual foi a primeira ideia que ele teve? O que ele foi fazer primeiro de tudo? A gente vai comentar no próximo vídeo para encerrar o capítulo 8. Fica aqui, fica no próximo.